Minha gente, agora são exatamente 6h40. Eu vou dando um bom dia para a querida irmã Isabel Knox, para o seu esposo George Knox. God bless you. Good morning. Bom tê-los aqui também com nós outros nesta manhã de terça-feira, de terça-feira, hoje que é dia 16 de março de 2021, vou dando um bom dia também para o Alberto e para a Cíntia já conosco, Lucas Rodrigues, essa família tão especial, muito bom dia a cada um de vocês. Minha gente, deixa eu só dar alguns avisos importantes, hoje à tarde, hoje à noite nós temos pequenos grupos, não deixe de participar, tá bem? Temos uma porção deles acontecendo, se você ainda não faz parte de um PG, mande uma mensagem, diga, eu quero fazer parte de um pequeno grupo e nós vamos te direcionar a um deles. Todos os nossos PGs, nesse momento, estão funcionando no formato virtual, em razão de nós não podermos nos reunir presencialmente em uma casa, e a maioria dos pequenos grupos tem um número considerável de pessoas. Então, mande uma mensagem, diga que eu quero participar e nós vamos te direcionar ao pequeno grupo que for mais adequado para a sua faixa etária ou para a região que você mora aqui na cidade. Não deixe de participar, tá, minha gente? Quarta-feira, nós vamos ter nosso devocional à noite, também agora pela manhã, e também no sábado, anote bem, no sábado nós temos duas celebrações presenciais. Temos uma começando às 6 da tarde, com o nosso Ministério Hispano, vai ser uma bênção, eu quero convidá-los a participar. Se você conhece alguém que habla espanhol e precisa de ser direcionado em Cristo Jesus, informe para ele sobre esse nosso encontro e, eventualmente, se ele puder participar, seja presencial ou online, eu creio que vai ser uma bênção. E às 8 da noite, nossa celebração em língua portuguesa. Não deixe de participar e estar atento a todas as nossas atividades semanais, porque, embora a pandemia, a igreja segue avante, prosperando em tudo aquilo que o Senhor tem dado graça para que ela prospere. Eu vou dando um bom dia para o Léo também, que já está por aqui. Enfim, todos vocês, good morning, buenos dias, bom dia. Minha gente, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, de forma muito breve até, eu diria, um texto que está em Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Eu quero ser bem lacônico, como eu digo vez ou outra aí. O Jailton não está aí hoje, né, para rir de eu falando lacônico, mas eu quero ser bem objetivo, bem breve e compartilhar com vocês uma palavra. Lá em Gênesis, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 19. Gênesis, capítulo 5, é o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, a partir do verso de número 19. Dando um bom dia a todos que vão chegando, Elbinha Pucala nos acompanha de Eastbourne. Deus abençoe sua casa, o Thomas, as crianças, de uma forma muito especial. Gênesis capítulo 5, verso 19, diz assim o texto. Verso 18 a seguir. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos, e então morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Amém. Minha gente, pastor Oliveira, muito bom dia. Minha gente, nós estamos aqui diante de um texto que não é dos mais populares das Escrituras. Quando se trata de genealogia, às vezes a gente até se pergunta, e é provável que muitos já se perguntaram, pastor, o porquê das genealogias estabelecidas nas Escrituras? Porque nos parece, à primeira vista, um amontoado de nomes estranhos e de citações que não fazem muito sentido em relação à nossa vida prática, ou em relação à instrução para o nosso crescimento ou desenvolvimento espiritual. Se você pega aqui, por exemplo, o capítulo 5, todo ele, do verso 1 até o verso 32, o texto vai estar falando de genealogia, de fulano, que gerou ciclano, e esse viveu tantos anos, e assim vai. Não nos parece uma leitura muito proveitosa à primeira vista. Os judeus, em geral, os hebreus, melhor dizendo, eles tinham por hábito observar a genealogia, conservar a genealogia, até pela questão da perspectiva histórica, saber as suas origens, de onde se vinha, quais eram as suas práticas anteriores. Essa conexão histórica, ela nos faz compreender melhor quem nós somos hoje. Então, saber dos nossos antepassados, saber de onde viemos, é algo que contribui, sim, se olhado na perspectiva correta, para nós compreendermos melhor
quem nós somos hoje, o que fazemos, as nossas práticas, a nossa cultura, porque de certa forma aquilo que nós vivemos hoje, ou aquilo que nós praticamos hoje, certamente tem influências diretas e indiretas daqueles que nos antecederam. Alguns de forma ainda muito mais incisiva e outros de forma menos incisiva, mas é certo que os nossos descendentes, com o passar dos anos, eles empregam influências em nós e na nossa caminhada. Mas, em geral, não é uma leitura muito assim recíproca, não é uma leitura que nós nos atemos a fazer e quando a fazemos de forma assim meio que acelerada. É importante considerar o seguinte, quando nós olhamos para o capítulo 4 de Gênesis, nos últimos versos, nós vamos ver Eva celebrando ao Senhor pelo nascimento de um dos seus filhos que agora chama Sete. E ela vai dizer o seguinte, eu estou celebrando, isso eu estou parafraseando, dizendo em minhas palavras, ela vai dizer, estou celebrando ao Senhor pelo nascimento de Sete. Porque, de certa forma, Eva tinha no coração que Sete estava substituindo Abel, seu filho, que foi morto de forma cruel pelo seu irmão Caim. E então, no capítulo 5, nós já vamos começar a observar o texto narrando sobre a genealogia, sobre as gerações que advêm desse personagem chamado Sete. E aí o texto vai citando que Adão, o período de anos que Adão viveu, e os filhos que Adão gerou, e os filhos posteriores de Adão, os netos, se assim por dizer, até que a gente chega aqui por volta do verso de número 18, faz menção de um homem chamado Jared, um descendente de Sete, e a partir de Jared nasce Enoque. Mas é interessante que há, de certa forma, uma pausa, né, entre os versos 18 e o verso 23, ou até o verso 24 que lemos, em dando-se um certo destaque a esse personagem chamado Enoque. Não se vê esse destaque a outros personagens aqui do capítulo 5, com exceção a posterior de Noé, mas há um certo destaque à figura de Enoque. E a pergunta é, por que esse destaque à figura de Enoque? O que o distinguia dos demais descendentes de Sete e até do próprio Sete? Quais eram as características que Enoque possuía que fez com que o texto, de certa forma, desse uma pausa para falar ou tecer um comentário a maior sobre Enoque enquanto se comparado com os outros personagens que são citados aqui na genealogia de Sete. Aí é de se observar, por exemplo, que Enoque ele é um personagem que vive uma certa, algo quase que único nas Escrituras. Não único porque se estabelece com ele e com Elias, o profeta lá do texto de 1 Reis. O que é que sucede com Enoque que aconteceu também com Elias? Enoque e Elias são os únicos dois personagens na citação bíblica total, em toda a Bíblia, que não passaram pela morte. Eles foram arrebatados. Eles não morreram, literalmente é isso. Então apenas Enoque e Elias é que tiveram essa dádiva de não terem que passar pela morte, pelo menos no período em que viveram aqui na perspectiva histórica. Então, eles não morreram, eles foram arrebatados. Isso por si só já faz desses personagens alguém de certa atenção. O que faz Enoque ter sido arrebatado? Então, eu gostaria de pensar um pouco em Enoque e associá-lo em relação à principal promessa das Escrituras. Minha gente, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar, e eu já disse aqui outras vezes, aqui está a Bíblia, nós vamos nos deparar com diversas promessas, e todas elas são muito maravilhosas. É gracioso quando nós lemos a Bíblia e nos deparamos com determinada promessa que nela está estabelecida. Contudo, a maior promessa das Escrituras que nós precisamos considerar é a certeza que Cristo Jesus virá para nos buscar. É a certeza que nós vamos viver eternamente com Cristo. Um certo autor escreveu há algum tempo que a ideia de céu é uma ideia utópica, ou seja, algo que não será alcançado. Pelo contrário, nós outros acreditamos piamente que essa promessa breve se estabelecerá. Há uma vida eterna com Cristo aguardando cada um daqueles que caminharem com Ele e viverem e desejarem essa promessa. Então essa é a maior, a mais bela, a mais preciosa promessa estabelecida nas Escrituras. Então eu gostaria de pensar de algumas características que Enoque teve, ou algumas informações atreladas a Enoque, que eu acredito que devem estar associadas a nós, se nós também quisermos viver essa experiência de estarmos com Cristo eternamente. E eu quero começar pensando sobre o nome Enoque. Você sabia que o nome Enoque, no original hebraico, da qual ele é oriundo, ele significa literalmente
consagrado. Isso aqui é muito interessante, porque o nome, especialmente no Velho Testamento, ele estava associado à condição do indivíduo. Então, quando o nome de Enoque propõe que ele era consagrado, essa é uma característica que nós devemos observar. Nós outros, enquanto igreja que aguarda a volta de Cristo, nós precisamos também adotar esta postura de consagração. E o que é ser consagrado? Consagrado implica em ser separado, de certa forma, em ser dedicado a Deus, devotado a Deus. Se nós outros desejarmos participarmos do arrebatamento e vivenciarmos essa tão preciosa promessa da parte de Deus, nós precisamos ter uma postura em que nós tenhamos uma vida dedicada, consagrada a Deus. Nós não podemos viver como que parcializados, no sentido de parte dedicar, ofertada a Deus e parte ofertada a outras coisas. Pelo contrário, toda a nossa vida precisa ser separada, dedicada e consagrada ao Senhor. Eu tenho dito e repito, minha gente, o Senhor Jesus não aceita dividir-nos com o mundo ou com outras coisas. Nós precisamos dedicar toda a nossa vida, todo o nosso coração, tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. É isso que vai nos fazer, de certa forma, participarmos, não é, do arrebatamento, sermos imaculados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma postura que nós precisamos adotar. A igreja é pressionada todos os dias, e quando eu digo a igreja, não no sentido coletivo, estou dizendo da gente, no sentido individual. A igreja é pressionada todos os dias a ser eventualmente influenciada por esse mundo, mas nós temos que ter essa consciência, precisamos ser consagrados a Deus, de modo que nós possamos participar dessa tão maravilhosa promessa. Eu estava lendo outro dia não, já faz alguns anos que eu li essa história, a história do arminho. O arminho é um pequeno animal que ocorre muito aqui na Europa e ele tem, especialmente no período do inverno, até para sua proteção, uma pelagem extremamente alva, extremamente branca, ao passo que se você estiver num local onde tem um arminho e a neve, se olhar ao longe, você não vai saber identificá-lo, porque o seu pelo é branco, a sua pelagem é branca. E a sua pelagem era uma pelagem muito rara e muito cara, porque ela emoldurava, se assim eu posso dizer, as roupas de nobres. Então ele era um animal caçado de forma muito veemente, especialmente no período de inverno, para que se tirasse o pelo e esse pelo emoldurasse a roupa de pessoas que faziam parte da nobreza ou da realeza. Contudo, quando os caçadores iam caçar os arminhos, o que eles faziam? Em geral, eles passavam barro ou estrume na porta das ocas ou das árvores onde os arminhos se escondiam, porque quando eles soltavam cães para alcançar esse animal, ele corria. E quando ele se deparava com a sua toca cheia de barro ou de alguma sujeira, ele não entrava, porque ele tem um sentido natural de não sujar a sua pelagem, de não sujar o seu pelo. Então ele recuava, ele se permitia ser alcançado pelo cão, sabendo que ele ia ser morto, sabendo que ele ia ser capturado pelo caçador, para não ter a sua pelagem suja. Essa história sempre me chama a atenção, esse relato a respeito desse pequeno animal chamado arminho, porque ele, de certa forma, descreve uma postura que nós devemos ter, no sentido de nos mantermos a todo custo distante daquilo que é impuro, a todo custo distante daquilo que nos compromete, a todo custo distante daquilo que eventualmente compromete a nossa consagração ao Senhor. Como esse pequeno animal que se dispõe a morrer, mas não comprometer a sua pureza, nós outros também, se necessário for, nós devemos morrer. Morrer no sentido de renúncia, mas não comprometermos a nossa pureza, não comprometermos o nosso relacionamento com Deus, mantermos-nos consagrados ao Senhor acima de todas as questões ou circunstâncias. Que Deus em Cristo Jesus desenvolva isso nos nossos corações. Nessa manhã de terça-feira, essa é uma palavra de estímulo para você. Não se permita contaminar, não se permita sujar-se com aquilo que há nesse mundo tão cruel. E quando eu digo mundo, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando das influências, eu estou falando do sistema gerido pelo adversário, como eu estava ministrando na celebração de sábado. Mantenha-se consagrado ao Senhor, porque isso vai te condicionar por meio de Cristo, obviamente, gente, porque não necessariamente por meio das nossas obras, porque aquilo que fazemos, o fazemos porque Cristo entregou-se na cruz do Calvário a nosso favor, o fazemos porque somos salvos e através da nossa vida agora nós queremos honrar o Senhor. Então, se nós mantemos uma postura assim, certamente nós vamos participar do arrebatamento com Cristo Jesus, a maior promessa
das Escrituras. Então, a primeira coisa para uma igreja, para um cristão, para um homem, para uma mulher que deseja participar dessa promessa, é consagrar a sua vida a Deus. Agora, há uma outra menção nesse texto muito interessante. O texto diz que Enoque andou com Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque andar com Deus aqui não se propõe apenas uma caminhada. Aqui está falando de algo relacional. O texto está nos propondo que Enoque desenvolveu uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de caminhada com Deus, de amizade com Deus. Como eu digo aqui vez ou outra, Enoque não era colega de Deus. Enoque, pelo contrário, ele era amigo de Deus. Há um pastor amigo que diz o seguinte, que Enoque andou tanto com Deus que certo dia o Senhor falou assim, a nossa amizade se fortaleceu tanto que eu gostaria que você ficasse lá em casa. E ele então foi arrebatado em definitivo. É preciso ter essa postura de andarmos com Deus, de caminharmos com Deus. Verdade deva ser dita que andar com Deus propõe-se diversos desafios, porque às vezes as trilhas com que ele nos conduz não são as melhores, não são as mais seguras. Por vezes andar com Deus nos proporá andar em lugares eventualmente que a gente pensa, poxa, aqui não tem segurança, não faz sentido eu estar passando por esse lugar. Mas enquanto nós caminhamos com Ele, Ele desenvolve a nossa confiança, Ele desenvolve a nossa fé, Ele desenvolve a nossa capacidade de acreditar que mesmo nos lugares que não são tão seguros ou não parecem ser os mais aconselháveis para caminhar, Ele está conosco, nos dando graça, segurança para que a gente chegue até o fim. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos ter essa propositura nos nossos corações, andar com Deus, caminhar com Deus, desenvolver amizade com Deus. É interessante, eu digo vez ou outra, que à medida que você já percebeu que quando você começa a andar muito com uma pessoa, que você começa a relacionar-se muito com uma pessoa, sem que você perceba, você vai adaptando para você a linguagem dessa pessoa, a forma dessa pessoa, as reações dessa pessoa. Nós ainda, por menos influenciável que você seja, quando você anda constantemente com alguém, você vai adotando algumas características desse alguém para você e vice-versa. E é interessante perceber isso. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós assimilamos para nós aquilo que Ele é, mais nós assimilamos no nosso comportamento diário, na nossa vida diária, aquilo que Deus é em nós. E isto faz com que o seu nome seja glorificado e outras pessoas sejam influenciadas também a servi-lo. Ande com o Senhor, mantenha uma vida de relacionamento com o Senhor, mantenha uma vida de intimidade com o Senhor e você vai descobrir coisas poderosas no reino de Deus, além de ter experiências maravilhosas com o Senhor. Então, Enoque andou com Deus até o ponto que o texto dizia, Enoque andou com Deus, e Enoque agora disappear. Enoque foi arrebatado em definitivo e permanece com o Senhor até hoje. Agora é interessante dizer que o texto fala que ele viveu 365 anos. E é uma propositura no texto que esses 365 anos foram totalmente dedicados ao Senhor. Minha gente, deixa eu falar algo aqui para vocês. O importante não é como a gente começa. O importante é como a gente termina. Tem tanta gente que começa bem, tanta gente que começa com a vida consagrada, com a vida devotada a Deus, mas com o passar dos dias, a fé se arrefece, o sentimento de buscar a Deus, ele vai sendo enfraquecido e vai se distanciando. Mas o importante é a gente ter a graça de, tal como Enoque, todos os nossos dias serem dedicados ao Senhor. Temos a graça de expressarmos como São Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, quando ele diz, combati o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está reservada não somente a mim, mas para todos que aguardam e desejam e amam a sua vinda. Que nós possamos ter a graça de irmos até o fim, minha gente. É tão ruim, é tão triste, é tão lamentável quando você ouve sobre alguém que começou uma carreira de fé tão frutuosa e tão maravilhosa, mas em algum momento escorregou-se da fé, deslizou-se no sentido das dificuldades existenciais e abandonou a fé. É triste isso, mas é tão maravilhoso quando nós ouvimos sobre alguém que até o fim ou até o fim dos seus dias manteve-se firme no propósito de servir ao Senhor. Eu devo dizer para vocês, caminhar com Deus, ser um cristão, ser uma cristã, não é fácil, é desafiador, por vezes é doloroso, nem sempre a gente vai ter respostas, nem sempre vai ser da forma com que a gente imaginava, porque a nossa ideia é, se eu for fiel a Deus, se eu viver uma vida de retidão, os problemas vão deixar de existir. Pelo contrário, muitas das vezes, quanto mais fiéis somos, quanto mais nos dedicamos em Deus, mais os problemas se avolumam.
mais as dificuldades nos cercam. Então, servir a Deus implica de dizer para vocês aqui nesta manhã, e é preciso considerar essa realidade. Vão haver dificuldades, vão haver problemas, vão haver coisas que eventualmente vão nos entristecer, mas que o Senhor nos dê essa graça de sermos perseverantes até o fim. Agora mesmo, eu acredito, nós estamos há pouco tempo, não passará muito e Cristo Jesus voltará, quem sabe nessa nossa geração. E é preciso considerar que se os dias forem mais difíceis do que nós já estamos vivendo, que nós possamos ter graça de Deus para irmos até o fim. Não abandone a sua carreira de fé. Não se afaste do propósito de Deus para a sua vida. Pelo contrário, mantenha-se firme nele. Consagre a sua vida ao Senhor. Não se permita ser contaminado ou influenciado por esse mundo que jaz no maligno, por esse mundo que está sob a tutela do adversário, que está sob o domínio e o governo do inimigo. Pelo contrário, seja consagrado ao Senhor. Mantenha-se puro no Senhor. Desenvolva uma vida de santidade. Lembra lá do texto? Buscai a paz com todos e a santificação. Por que não dizer e a consagração, sem a qual ninguém verá o Senhor? Você foi escolhido por Deus, você foi separado por Deus para viver um propósito excelente, e isso não nos permite relacionarmos-nos com o mundo. Porque a amizade com o mundo, eu dizia sábado sobre isso, é inimizade em relação a Deus, minha gente. Que nós possamos devotar as nossas vidas ao Senhor, dedicar as nossas vidas ao Senhor, não de forma parcial, não aos pouquinhos, mas na sua totalidade. O Senhor não quer parte da gente, frações da nossa existência ou frações do nosso coração. Nós precisamos dedicar toda a vida, toda a nossa vida ao Senhor. Faça uma decisão para Cristo. Diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida de forma completa nas tuas mãos, a senhorice do meu futuro. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero me desconectar de tudo, por mínimo que seja, que me compromete, Senhor. Oh, Pai, faça aquela oração lá do Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, direciona-me no caminho eterno. Permita-me caminhar com o Senhor. E ao caminhar com o Senhor, ter experiências da tua parte, compreender o teu propósito para a minha vida, porque certo é, seguro é, o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. E quando nós caminhamos com Ele, Ele desvenda esses propósitos, ou esse propósito para nós. Então, decida-se andar com Deus. Seja perseverante na sua caminhada de fé, que nada em absoluto lhe abale ou lhe afaste daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Minha gente, favor de Deus seja sobre cada um de vocês. Agora são 7h03, hoje é terça-feira, eu quero orar com vocês nesta manhã. Se houver alguém aqui nessa live que hoje quer fazer uma decisão para Cristo, talvez seja uma oportunidade. Pastor, mas dá para fazer isso aqui na live? Em absoluto. É só você dizer assim: eu quero entregar a minha vida para Cristo. Eu quero me dedicar para Cristo. Eu quero viver algo novo da parte de Deus. E aí não importa as suas eventuais faltas de outrora, o que você já fez. O que importa é daqui para frente. O que importa é a partir de hoje, dia 16 de março, terça-feira, você viver algo novo da parte de Deus. Então, se houver alguém, é só você se manifestar aí, dar um sinal dizendo: eu quero isso para a minha vida. E nós vamos orar por você nesta manhã. São 7h03, 16 de março de 2021. Vamos orar agradecendo a Deus e que essas mesmas posturas que envolveram, de certa forma, o patriarca Enoque possam nos envolver também. Que nós possamos ser consagrados ao Senhor. Que nós possamos ser perseverantes na nossa caminhada com Deus. Que nós possamos desenvolver uma vida de intimidade e relacionamento com o Senhor. Porque tendo-se essas posturas, é seguro nós vamos alcançar o favor eterno. Enquanto nós oramos aqui para que o Senhor nos dê essa graça, nós vamos orar também pelo Antônio Gava, o irmão do nosso querido irmão Marco Gava, permanece na UTI. Olha, saiu da UTI, meu irmão Antônio Gava saiu da UTI, está em quarto normal. Olha que maravilha, Gava, nós celebramos ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor continue estabelecendo favor sobre o Antônio Gava e que ele tenha pronta recuperação para a glória e louvor de Deus Pai. Nós celebramos ao Senhor, já tem algum tempo que o Antônio está aí nessa luta, mas a igreja tem orado, não somente aqui no Brasil também, e eu sei que o Senhor trabalha quando a gente ora, minha gente. Oração é isso aí, é uma
é uma postura de fé que faz com que o favor sobrenatural de Deus se estabeleça sobre a nossa vida. Então vamos orar, minha gente. São 7h04, eu quero orar com vocês. Aonde você estiver, se você estiver indo para o trabalho, de certa forma, não precisa fechar os olhos não, mas ore comigo, ore aí na sua mente, ore no seu coração. Se você estiver em casa, talvez levante as suas mãos comigo agora. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, que o Senhor fortaleça os nossos corações para a glória de Deus, Pai. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais esta manhã tão preciosa, Pai. Tão bom estar com os teus filhos aqui. Ainda que à distância, nós estamos nos conectando aqui através desse recurso que é a internet. Ó Pai, guarda o coração de cada um deles. Pai, Senhor, eu sei que esta caminhada às vezes propõe desafios, obstáculos, dificuldades, mas é tão bom saber que o Senhor está ao nosso lado, nos dando sustento e graça para nós continuarmos. Ó Deus, que nós tenhamos uma vida totalmente consagrada ao Senhor, devotada ao Senhor, que nós possamos nos desconectarmos, desassociarmos-nos de tudo aquilo que nos compromete, por mínimo que seja, Pai, entregarmos as nossas vidas nas Tuas mãos e vivermos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente viva da Sua parte. Permita o Senhor que nós possamos ser perseverantes até o fim. A Tua palavra nos diz lá no Evangelho de Mateus, aquele que perseverar até o fim, esse encontrará salvação, esse encontrará favor na perspectiva de eternidade, Pai. Permita-nos perseverar até o fim, que as pressões, as dificuldades, os desafios não nos levem a esmorecer na fé. Pelo contrário, nós possamos a cada dia estarmos fortalecidos no Senhor, crendo, logo, a promessa se cumprirá. Como diz o texto, aguarde mais um pouquinho de tempo, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Mantenha-se, Senhor, as tuas mãos sobre nós. Dê-nos graça, porque não sendo a sua misericórdia, a sua graça sobre nós não vamos ter condições de continuar. Mas o Senhor ao nosso lado, nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Amém. Minha gente, são 7h06, agora eu vou me despedindo de vocês, desejando uma terça-feira maravilhosa. Deus te abençoe sua casa, todos vocês que chegaram por aqui. Amanhã eu estou te esperando. Traga mais alguém para participar do Devocional da Manhã. Vamos orar juntos, buscar o Senhor. Fala, olha, nós estamos tendo Devocional da Manhã todas as manhãs às 6h30. Vamos levantar mais cedo. Bom dia, Juliermes. Deus te abençoe, meu filho. Vai ter um dia proveitoso aí de trabalho. São 7h07. Convida mais alguém para participar e vamos juntos aqui buscar a presença de Deus. O Senhor fortaleça o seu coração. Se você levantou triste, receba a alegria de Deus. Se você está preocupado, receba a paz que excede todo o entendimento. Se você não sabe o que vai fazer, que o Senhor te dê a direção. Se você não tem a resposta, que Ele seja a resposta, tá bem? Manda um monte de coraçãozinho aí, eu vou deixando um abraço virtual para cada um de vocês, a gente se despede por aqui, bom dia, buenos dias, good morning, até amanhã, 6h30 da manhã, horário aqui do Reino Unido, vai ser um prazer, uma dádiva, uma alegria podermos encontrar cada um de vocês mais uma vez. Abraço, minha gente, boa semana a todos, Deus vos abençoe em Cristo Jesus, bom dia.